Estudo da Palavra. Tema de hoje, então, o dom de línguas, parte 3. O dom de línguas em Cesareia, falando agora acerca dos gentios. O texto primeiro, e vá anotando os textos para você conferir depois, tá? Não creia em tudo que eu falo aqui de imediato, não. Seja como os bereanos faziam na época de Paulo, vá lá e confira, para ver se bate direitinho o que eu estou falando aqui. O texto aqui, primeiro para analisarmos, é Atos, capítulo 10, dos versos 44 a 48. Atos 10, do 44 a 48. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas, glossolalia, idiomas, e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro, pode alguém porventura recusar a água, para que não sejam batizados estes que também receberam como nós, preste atenção nesse detalhe, como nós, que daqui a pouco eu vou comentar alguma coisa, que receberam como nós o Espírito Santo, e mandou que fossem batizados em nome de Jesus. Então, olha só, um outro texto, eu li o primeiro, agora o outro. Atos 10, de 1 a 8. Atos 10, de 1 a 8, que diz assim. Diante da resistência dos apóstolos em evangelizar os gentios, então aqui um comentário em cima, e querer pregar só para os judeus, Deus enviou um anjo a Cornélio, centurião romano, ordenando-lhe que chamasse a Pedro para ouvir a mensagem. Isso está em Atos capítulo 1, ou melhor, 10, Atos capítulo 10, dos versos 1 a 8. Tá? Então leia depois Atos 10, de 1 a 8, e você verá que devido a essa resistência dos apóstolos em evangelizar os gentios, havia essa resistência por parte deles. Queriam apenas pregar a judeus. Então Deus envia agora um anjo, a Cornélio, que era um gentil, era um centurião romano, e ordena-lhes que chamasse a Pedro para ouvir a mensagem. Então o que acontece aqui? Se nós lemos o contexto ali, nós vamos entender que através da ação divina, Pedro, que estava em Jope, vai à casa de Cornélio, em Cesareia, e prega as boas novas aos gentios, aos irmãos de Cesareia. Por quê? Porque, convencido pelos milagres anteriores, o aviso do anjo e a visão do lençol que Pedro teve, daqueles animais imundos, não é? Aquela coisa toda, Deus então mostra ali naquela visão, este era o sentido da visão, que Pedro não deveria considerar a partir de então nenhum homem imundo ou rejeitado, ou seja, todos agora, gentios e judeus, seriam iguais perante Deus. O texto, inclusive, o texto de Atos capítulo 11, verso 17, Atos 11, 17, ao ler esse texto, nós veremos, Atos 11, 17, nós veremos que, e como Cornélio e os de sua casa creram em Jesus, ou seja, Cornélio e os da casa de Cornélio creram na pessoa de Jesus, e receberam o dom do Espírito Santo. Então o Espírito Santo operou um terceiro milagre ali. O que ele faz agora? Ele dota-os com o dom de línguas. Eles são dotados agora com o dom de línguas. Atos 11, verso 17 nos diz isso. Agora, o seguinte, só resta saber que línguas eram essas ali. Quais eram essas línguas? Na sua opinião, quais línguas foram faladas ali? Eram línguas dos anjos, como muitos sinceros hoje acreditam, não é? Eram línguas dos anjos? Eram línguas estáticas? Ou carismáticas? Ou línguas das nações, que nós chamamos de idiomas, línguas idiomáticas, não é? Ou línguas ininteligíveis? Ou línguas já existentes? Nós sabemos que Pedro e os fiéis da circuncisão que o acompanhavam, eles reconheceram, isso lendo ali o contexto e o relato. Nós vamos ver que eles reconheceram que era o mesmo dom. Preste atenção aqui, ó. Lembra-se que eu falei para vocês prestarem atenção na parte ali que se encontra em Atos 10, de 44 a 48, quando Pedro diz, pode alguém porventura recusar a água, né, a última parte do verso 48 ali, para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito, receberam como nós
como nós, olha, o Espírito. Então Pedro e os fiéis da circuncisão que o acompanhavam reconheceram que era o mesmo dom, ou seja, do grego, ros, kai, remeis. Ros, kai, remeis. Ou seja, o mesmo dom dado a eles no Pentecostes. Olha só, olha a chave aqui para entender o quebra-cabeça. O mesmo dom dado lá no Pentecostes. Então, 4 vezes, veja, 4 vezes, Pedro expressa de forma clara que os gentios ali falaram a mesma, olha aqui o detalhe, a mesma espécie de línguas que eles, discípulos, falaram no Pentecostes. Quer ver só? Anote e leia depois, para confirmar. Atos 10, 44. Diz assim, ó, estes que também receberam como nós o Espírito Santo, olha o texto. Atos 11, 15. Caiu sobre eles como também sobre nós no princípio, olha lá. Atos 11, 17. Deus lhes deu o mesmo dom, novamente, ros, kai, remeis. Deus lhes deu o mesmo dom que a nós. E Atos 15, versículo 8, que diz, Deus lhes deu a eles como também a nós. A pergunta é, no princípio, que princípio? A resposta é óbvia. E você, como ouvinte inteligente, você sabe disso. A resposta é óbvia, ou seja, no dia do Pentecoste. E qual foi a língua falada no Pentecostes? Aí que está a questão. Ó. Idiomáticas, idiomas, línguas das nações. Ou seja, é o brasileiro falar inglês sem ter nunca aprendido inglês. É o americano falar a língua portuguesa sem nunca ter aprendido a língua portuguesa e assim por diante. Então Pedro estabelece ali uma comparação, ele faz uma comparação entre a experiência de Cornélio e a experiência da igreja de Jerusalém lá no dia do Pentecostes. E quando a gente vai lá para Atos capítulo 2, é claro, contundente e óbvio que a língua ali em Atos 2 era línguas idiomáticas, línguas das nações. Então ele faz uma comparação, repetindo, entre a experiência de Cornélio e a experiência da igreja de Jerusalém no Pentecostes. A questão é a seguinte, Pedro, ele está então se reportando a descida do Espírito Santo, certo? Em Jerusalém, lá no Pentecostes. Quando diz assim, ó, pois se Deus lhes concedeu o mesmo dom, veja, o mesmo dom que a nós outorgou. Essa é a questão. Por que o mesmo texto diz o mesmo dom? Por que o mesmo texto diz o mesmo dom? Porque o dom, repetindo, fora o mesmo do Pentecostes, idioma, não a língua dos anjos. Repetindo, o mesmo dom relacionado a Pentecostes. Lá é claro em Atos 2, idiomas, não é língua dos anjos. Não são línguas ininteligíveis. Línguas idiomáticas mesmo. Idiomas, não língua dos anjos, não língua ininteligível, não língua incompreensível, não. Cornélio havia convidado a todos que estavam então sob sua ordem e jurisdição para recepcionarem a Pedro e os seus companheiros, não é isso? E havia ali entre essas pessoas da casa de Cornélio, pessoas que não falavam o dialeto de Pedro, ou seja, não falavam o hebraico, não falavam o aramaico. E Pedro pôde, obviamente, distinguir na reunião ali realizada seu próprio idioma. Daí a sua afirmação quando ele disse, também receberam como nós o Espírito Santo. Então aqui é muito claro. Que língua falavam Cornélio, por exemplo, sua família e os seus servos? Qual era a língua que eles falavam, né? Eles falavam o latim, que era a língua corrente ali do Império Romano, daqueles tempos ali. Então agora Cornélio, além do latim, ele passa, entre outros, a falar o hebraico, que era o idioma de Pedro. E Pedro passa a falar o latim, sem nunca ter estudado o latim. E é por isso que Pedro fala, Deus concedeu a vocês o mesmo dom que a nós. E esse mesmo dom está relacionado ao Pentecostes de Atos capítulo 2, quando os discípulos falaram em línguas de nações que estavam todas ali presentes.
de pessoas, né, ou seja, vários grupos linguísticos presentes ali em Jerusalém. Olha que interessante. Foi uma manifestação às avessas, não é? Em Atos 2, repetindo essa questão, Pentecostes ali, os discípulos então falam na língua das nações. Em Atos 10, que é em Cesareia, os gentios falam a língua dos judeus, língua das nações. Agora eram judeus ouvindo gentios falando sua língua. E sendo Cesareia uma cidade, uma residência de procuradores romanos, uma metrópole importante da Judéia ali, o que acontece ali? Um grande centro comercial no mar Mediterrâneo, na rota das grandes caravanas entre Tiro e Egito ali, com muitos estrangeiros e línguas diversas. Essa é a exegese do assunto tratado ali. Se você estudar de uma forma honesta essa questão, você vai ver que o contexto todo realmente apresenta isso aqui que está sendo dito para você. Agora aquele grupo de crentes, então, Cornélio e os seus também, estavam capacitados, estavam autenticados, estavam aptos pelo Espírito Santo a ministrar-lhes o Evangelho em outras línguas. Eu quero falar também sobre o dom de língua em Éfeso. E sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes, perceba só, eu estou lendo Atos capítulo 19, de 1 a 6. Disse-lhes, recebestes vós já o Espírito Santo, quando crestes? E eles disseram-lhe, nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então, em que sois batizados então? E eles disseram, no batismo de João. Mas Paulo disse, certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo a mão, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Veja, falavam línguas e profetizavam. Atos 19, de 1 a 6. Então esta é a última vez que é mencionado o dom de línguas no livro de Atos. A última vez mencionado em Atos dos Apóstolos. O episódio está relacionado com a terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. Quando Paulo, então, chega a Éfeso, na região da Ásia, ele encontra nesta cidade um grupo de 12 varões, os quais eram discípulos de João Batista, e haviam sido apenas batizados no batismo de João. Uma cidade pagã, era uma cidade pagã, com uma população de 200 mil habitantes, apinhada, cheia de estrangeiros. Novamente aqui o contexto exegético do tema, né? Uma cidade com 200 mil habitantes, uma cidade pagã, cheia de estrangeiros, apinhada de estrangeiros, precisava ser evangelizada também. Não é verdade? E agora 12 homens despreparados, não conhecedores da doutrina, que nada sabiam a respeito do Espírito Santo. Basta ler Atos 19, verso 2, para se certificar disso. O evangelho, o cristianismo precisava ser implantado naquele foco de deuses pagãos que havia ali. Havia idolatria ali. Não é? Havia a idolatria da grande deusa Diana. Basta lermos Atos 19, verso 27, para nos certificar disso. Então, após instruí-los, após pregar-lhes a mensagem a respeito de Cristo e seu batismo, tendo aceitado a mensagem, Paulo então os batizou no batismo bíblico por imersão. Impôs-lhes Paulo as mãos, recebem então agora o batismo por imersão, e o texto afirma que veio sobre eles o Espírito Santo. Atos 19, verso 6. Veio sobre eles o Espírito Santo e tanto falavam em línguas como profetizavam. O texto não diz que eles se contorciam. O texto não diz que eles abriram a boca num vozereio inconsequente.
O texto não diz que eles abriram a boca em rumores incompreensíveis. E não diz que abriram a boca em sons ininteligíveis. Lembrando, todas as vezes que é usada a palavra língua, glossolalia, que significa língua mesmo, assim como lá em Apocalipse 14, verso 6, onde o anjo voando pelo meio do céu, levando o evangelho eterno a toda a nação, língua, tribo e povo. Linguagem mesmo idiomática, todo mundo, o evangelho é levado a todo mundo, na língua das nações. Todas as vezes que é tratado aqui o assunto do batismo do Espírito Santo, no contexto de línguas, existem sempre mais de um grupo linguístico presente. Então isso é uma coisa muito importante para a gente analisar. Agora, que prova nós temos? Que prova temos de que o dom de línguas em Éfeso era a língua das nações e não uma língua ininteligível e nem carismática e nem estática, mas sim língua das nações mesmo? Primeiro, repetindo, o termo grego aqui empregado para línguas é glossa, ou idiomas normais, línguas das nações. Segundo, é a mesma palavra usada em Marcos 16, verso 17, e em Atos também, capítulo 2, verso 4. E também em Atos, capítulo 10, verso 46, significando linguagem humana, idioma, língua das nações. Terceiro, a palavra grega usada aqui para falar é lalein, referindo-se a falar em línguas, em outros idiomas, no caso, linguagem humana, e não uma língua celestial, misteriosa e ininteligível, como muitas pessoas sinceras acreditam. O verso 6, por exemplo, de Atos capítulo 10, diz que falavam em línguas e profetizavam. Então, olha só que interessante. Havia a manifestação de dois dons simultaneamente ali. O dom de línguas e o dom de profecia. Então, depois leia de novo lá Atos 10, leia depois Atos 2 de novo, leia depois Atos 19, principalmente, Atos 19, que trabalha aí o assunto, né? Atos 19, verso 6, inclusive, tá? Atos 19, 6, que mostra que ali havia duas manifestações, línguas e profecia. Na primeira de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 3, diz assim: o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Eles falavam nas línguas dos homens, né? Ou seja, edificando, exortando e consolando. Depois falaremos, inclusive, sobre 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 14. O propósito, então, do dom de línguas em Éfeso era para que estes discípulos pregassem as boas novas de Cristo na região da Ásia, para outros grupos linguísticos. O Espírito Santo, então, capacitou-os, veja esse pensamento que interessante, o Espírito Santo capacitou-os a falar as línguas idiomáticas de povos da região e a profetizar. Desta forma, estavam habilitados a trabalhar como missionários em Éfeso, circunvizinhanças em toda a Ásia Menor. E a última pergunta, antes de ouvirmos um hino cheios do Espírito, é a seguinte: quando iremos receber o Espírito Santo? Essa agora é para você, meu amigo e minha amiga. E para mim também, é claro, não é? Quando iremos receber o Espírito Santo? Quando iremos receber a chuva serôdia? A unção do Espírito, o poder do Espírito? O que estamos esperando? Um grande terremoto acontecer? Línguas de fogo, como ocorreu no Pentecostes? Uma experiência emotiva? É isso que estamos esperando? Uma experiência dramática, como ocorreu no alto do Monte Carmelo? É isso? Meu amigo e minha amiga, que o fogo do Espírito arda em seu coração, no coração da igreja, no coração da congregação, no coração do povo de Deus. Que o Espírito Santo desenvolva em você os talentos, os dons e as capacidades espirituais. Espírito de Deus,
que virão. Jesus em nossa vida vencerá a falsidade. O mundo que se perde em meio à escuridão. Cheios do Espírito, cheios de poder, iremos proclamar a paz que vem da cruz. Cheios do Espírito, cheios de poder, iremos anunciar a volta de Jesus. Cheios do Espírito, cheios de poder, confiantes na riqueza da glória de Jesus. Vivemos o poder de seu Espírito em nós. Assim nós proclamamos sua graça eterna luz ao mundo que tem fome de ouvir a sua voz. Cheios do Espírito, cheios de poder, iremos proclamar a paz que vem da cruz. Cheios do Espírito, cheios de poder, iremos anunciar a volta de Jesus. Cheios do Espírito, cheios de poder, cheios do Espírito, cheios de poder. Pai amado e bondoso Deus, enche-nos através e com o Teu poder, com o poder do Teu Santo Espírito, para que sejamos cheios do Espírito Santo. Não necessariamente falando em línguas como um sinal de que somos cheios do Espírito Santo, pois nem todos receberiam este dom ou receberão, mas se houver necessidade para quebrar as barreiras linguísticas, que o Senhor conceda este dom. Mas que a prova concreta e definitiva de que devemos ser cheios do Espírito Santo e batizados com o Espírito Santo seja o sinal no sentido da vitória sobre todos os pecados, pois a única coisa que herdaremos deste mundo levando para o céu, ou melhor dizendo, ó Pai, a única coisa que levaremos daqui para o além é o nosso caráter, e este caráter precisa ser aperfeiçoado à imagem e à semelhança de Cristo. Pai amado, que o Espírito Santo venha habitar em toda a sua plenitude em nossa vida, transformando-nos realmente à imagem e à semelhança de Jesus. Que esse seja o maior sinal para todo mundo e que possamos, através disso, mostrar que somos nascidos do alto e assim, cheios do Espírito Santo, apressar a volta de Jesus Cristo. Pedimos em nome de Jesus e agradecemos. Amém. Você acabou de ouvir Programa Verdade para o Tempo do Fim. Programa Verdade para o Tempo do Fim. Na apresentação de Alexandre Bernardi.